Já vamos fazer logo a leitura. Quem vai fazer? Pode ler, Célia. A Lindrani não entrou? Sim, vamos. Não sei se eu vou enxergar. Hoje é que mesmo já é 30 já? Aham. Vamos lá. Deixa eu me aprumar. Romanos, capítulo 5, verso 1. A justificação pela lei e a paz com Deus. Não, deixa que eu vou ler. Se você sem o óculos, não vai dar certo. A justificação pela fé. Você já tá lendo. Não vai dar certo. Vou deixar que eu vou ler. Aí eu falei, Você falou a justificação pela lei. Pode descansar, viu? Vai lá, a Chá. palavra de Deus, Vai lá, eu Chá. a palavra de Deus. Vai lá achar seu óculos, que eu vou ler. A justificação pela fé e a paz com Deus. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na presença da glória de Deus. Não somente isso, mas também gloriemo-nos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. A esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Hoje o texto é curtinho. Então vamos lá. Vamos. Aí ele inglês, viu, Célia? Oi? É curtinho. Pois Eu não, porque é curtinho. eu não tinha percebido que era curtinho. A hora que eu comecei, que já falei, uai, já terminou? Bom, vamos lá. O primeiro versículo é como se Paulo estivesse agora fazendo aquela conclusão. Vocês perceberam que eu estou explicando que a justificação não é pela lei, não é pela circuncisão, não. Aí agora ele já faz assim. Justificados, então, pela fé, bom, ou seja, agora que vocês já entenderam como que é a justificação, percebe assim que a gente pode colocar esse tom? Que agora ele já está afirmando, concluindo, ele não está tentando mais explicar e nem convencer. Vocês percebem essa diferença na narrativa? Ele está só agora afirmando sem colocar nenhum tipo de argumentação. É como se ele tivesse, tipo assim, olha, eu creio que vocês já entenderam o que eu até aqui. Então agora eu já vou só afirmar. Então, justificados pela fé, aqui agora ele o que chama a atenção é a segunda parte. Ele fala: tenhamos paz com Deus. Percebe que agora ele já não trabalha mais a justificação, ficou para trás. Agora ele fala da paz. Por que a paz? Porque o objetivo da lei era ligar o homem a Deus. E o que acontece quando nós somos ligados a Deus? Há uma conexão, há um reencontro, né, da nossa natureza com a nossa essência divina, que é a essência de Deus. Então, Paulo fala, olha, isso que está faltando, essa conexão, essa paz, agora é a hora de nós obtermos ela. Então ele fala, olha, já que nós já somos justificados pela fé, tenhamos paz, ou seja, vamos passar para o próximo passo, que é o passo da comunhão, que é o passo da ligação. E aí ele põe aqui, né, a cereja do bolo nos seus argumentos. E como que eu faço essa ligação do Criador com a criação? Como que eu faço essa ligação
do nosso ser com a nossa essência eterna. Como que eu busco essa paz? Como obter essa paz? Tá, eu sei que é justificados pela fé, mas qual que é o detalhe? Aí ele fala, por meio de nosso Senhor... Oi, maninho, tá sumido, hein? Por meio... Vai, meu telefone estragou. Meu telefone estragou. Tá. Então, aqui Paulo, ele coloca essa cerejinha do bolo. Olha, a justificação é pela fé, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui Paulo vem e tipo assim, mostra por que toda aquela argumentação. Porque agora, se não for por meio de Jesus, o processo tá falho. Então, Jesus, ele encerra esse processo de justificação e obtenção de paz. O 2. Por quem obtivemos também o nosso acesso pela fé a esta graça. Então, agora ele só cita, né? Ele não explica, ele cita. Agora nós tivemos o quê? O nosso acesso a essa graça. Qual graça? A paz por meio de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele está afirmando que agora nós podemos acessar essa graça pela fé em Jesus Cristo. Simples assim. Não precisamos dificultar. É isso que Paulo está querendo dizer. Continuando. Na qual estamos firmes. Ô, papai, deixou nós dormir no fio, papai. Aí, Paulo coloca aqui. Ele coloca aqui, ó. E qual que é uma condição para isso? Estar firme. Papai, me diz vocês. Irmão João, eu acho que seu microfone tá ligado. Opa, desculpa, galera. Aí, Tava falando com meus menininhos aqui. tranquilo. Aí, o que acontece? Paulo coloca, então, essa sequência, né? Ser justificado pela fé para ter paz por meio de Jesus Cristo, no qual estamos firmes. Então, aqui Paulo começa a introduzir os próximos versículos, que é essa questão da firmeza. Tipo assim, a fé que nós temos que ter é uma fé que as circunstâncias não podem movê-la. E aí, baseado nessa firmeza que ele fala, eu estou firme. Ele começa a falar agora um pouco da sua experiência, que é quando ele fala aqui, ó, estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, o que é gloriar? Gloriar é como se sentisse a glória, é como você ter orgulho, é você ter felicidade, é você ter esperanças. Isso é gloriar, né? Então ele fala, ó, gloriemo-nos na esperança da glória. Ele fala, olha, nós temos que ter a nossa alegria na esperança da glória de Deus. Não no que eu estou vivendo agora. O que eu estou vivendo agora é muito passageiro e eu vou ficar firme nessa esperança. A minha firmeza é na esperança. E isso, gente, a gente precisa muito fazer a aplicação disso na nossa vida. Eu tenho estudado algumas coisas sobre o arrebatamento e sobre a possibilidade da igreja passar pelo arrebatamento, pelo período, né, de tribulação, né, arrebatamento, né, passar pelo arrebatamento, pelo período de tribulação, porque tem muitos textos na Bíblia que mostra que a igreja do Senhor Jesus passará por dias difíceis. E pode ser que isso seja assim, ao longo da caminhada, mas pode ser que isso seja de um momento, né? Tem pessoas que têm essa visão. E tanto é que é bem dividido, né? As pessoas que acreditam que a igreja vai passar pela tribulação e não vai passar pela tribulação. Nós que somos tanto deusianos quanto assembleianos, temos na nossa linha confessional que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, ela vai ser tirada, né, antes da grande tribulação, mas há muitos versículos que podem nos levar a entender que a igreja vai passar pela essa tribulação. E aqui, olha só a visão de Paulo. Paulo fala assim, olha, a minha firmeza é na esperança da glória, não no que eu estou vivendo. E esse tipo de visão de Paulo é um tipo de visão de quem possivelmente acreditava que ia passar por momentos difíceis. E tanto é que ele já estava passando. Aí olha aqui o versículo 3, o que ele fala? E não somente isso, ou seja, não somente ficar firme agora, mas também gloriemo-nos nas tribulações. Gente, quem que gloria em tribulação? Olha a visão que Paulo está querendo colocar. Quem que é o que Jesus falou, regozijai e alegrai quando vos perseguirem, maltratarem, humilharem, tipo assim.
Não faz sentido nós, né, termos esse comportamento em meio à perseguição, tribulação. Mas qual é a visão? Tanto que Jesus está dizendo quanto a de Paulo. É que o nosso foco é na esperança da glória. Que tudo aqui é muito passageiro, é muito transitório. Então aqui não significa nada para nós. E a igreja moderna, como eu digo, tem perdido muito esse conceito, né? Com essa teologia da prosperidade, né? Com essa teologia, né? Da felicidade, que Deus só existe para te fazer feliz. Então, assim, tem muita coisa que é muito incoerente, né? E não é muito a visão de Paulo. Não, o que eu passar aqui é insignificante diante daquilo que Jesus passou e diante daquilo que eu vou herdar. E é bem diferente daquilo que nós temos... como que eu posso colocar? É diferente daquilo que nós queremos ouvir hoje, né? Diferente da pregação moderna. Vamos continuar para vocês falarem um pouco. Então, olha a visão de Paulo. Ele fala, olha, eu vou me gloriar na glória de Deus e vou ficar firme. E eu não vou me gloriar só na esperança da glória. Mais ainda, eu vou me gloriar nas tribulações. E assim, sugestão para nós, fazer um estudo depois sobre a palavra tribulação. Ela tem um peso que vai muito além, né, de problema. Então, assim, tanto é que tem um versículo que fala, né, que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Então, assim, a palavra tribulação, ela traz consigo um significado e um peso que vai muito além de problema. E às vezes a gente pensa, eu tô com um problema aqui com meu filho nas drogas, tô passando uma tribulação muito grande. Não é muito bem o significado da palavra tribulação, tá? Mas vamos continuar. Aí ele faz uma sequência aqui que provavelmente ajudava Paulo a ver a vida, né, e viver como ele vivia. E nós devemos fazer o que Paulo fez e aplicar isso na nossa vida. Entender que as tribulações produzem perseverança. Cada tribulação que você passa, cada fase de perseguição que você passa, te dá perseverança, porque você fala, poxa, eu passei aquela, eu vou passar essa também, eu vou perseverar, eu vou continuar. E a perseverança produz experiência. Eu aprendi na tribulação que eu tive em tal época, né, a usar tal e tal arma espiritual. Eu vou usar de novo, porque você agora tem experiência. E a experiência produz a esperança. E aí, que é o foco de Paulo, né? Nos gloriarmos na esperança da glória. E esse é o maior, pessoal, é o maior trunfo da fé, a esperança. Por isso que os grandes céticos, os grandes ateus, eles têm uma raiva, né, da religião, uma raiva principalmente, né, do cristianismo. E muitos já dizem, né, eu acho que foi Nietzsche que dizia que a religião é o ópio do povo. Ou seja, é a droga, é o que faz o crente ficar ali, né, anestesiado, tá tendo problema, tá tendo um monte de situação adversa e ele tá ali, glória a Deus, glória a Deus. Então, assim, há uma crítica muito grande em relação a isso. Acorda, Célia? Há uma crítica muito, muito séria em relação a isso. Vai lá lavar o rosto, você vai dormir. De quê? De que o crente, ele usa a fé para ficar anestesiado, para ficar drogado. Então ele fica indiferente. Essa é uma visão de quem é cético. Mas para nós que somos cristãos, qual que é a visão? Tá, vamos então pegar essa frase, né? Que a fé é o ópio do povo. Vamos usar essa droga de uma maneira positiva. Não tem os analgésicos. É uma droga, não é? É como se nós tomássemos analgésicos, que tira a nossa dor, que nos ajuda a tirar o foco, né, do problema. O que o analgésico faz? Ele tira o seu foco daquela dor, ele neutraliza aquela dor. Então, o que a religião faz para nós que sabemos usar, né, a fé? Ela tira o nosso foco do problema. E é isso que Paulo está querendo dizer. Tirar o foco da tribulação e colocar o foco na esperança da glória. E eu acho que essa é a maior aplicação que a gente pode fazer, de transferir, né, o foco. Aonde que está o foco? Está no problema, na tribulação ou na esperança da glória? A esperança... Mariane, Oi. então que você fala,
você, por exemplo, assim, você citou aí, né, da mãe que está passando por droga. Você acha que isso não é tribulação? Tribulação é só perseguição Não, cristã? a sugestão é fazer um estudo mais aprofundado, que é o que eu estou tentando estudar. Eu tenho visto algumas coisas do significado da palavra tribulação, porque ela traz consigo um peso maior do que problema. E o que eu quero dizer é que muitas vezes nós usamos a palavra tribulação quando estamos passando por algum problema e atribuímos como tribulação, entendeu? E tribulação, ele vai além de problema, ele está relacionado com a fé, com problemas com a fé, com perseguição por causa da fé. E problema, você tem problema indiferente da sua fé. Se você é crente ou não, você está sujeito, entendeu? É só isso. E aí, Paulo continua nessa escalazinha, né? A esperança não desaponta. Aqui vem os críticos, né? Os ateus, né? Os céticos. Claro, como que a esperança desaponta? Porque você não viu, você não tem nada concreto, então você tá sempre motivado, você tá sempre com esperança. Por quê? Porque é esperança. Percebe? Vocês estão entendendo? Tanto que isso é interessante. A esperança não desaponta. Por exemplo, eu tenho esperança que eu vou ficar rica. Não, vamos dar um exemplo. Eu tenho esperança que eu vou fazer uma viagem dos sonhos. Uma viagem muito boa, maravilhosa. Tenho esperança. Passa 1 ano, passa 2, passa 3. Eu nunca faço essa viagem. Mas eu tenho esperança. Eu tô desapontada? Não, porque eu tenho a esperança. E é isso que Paulo está dizendo. A esperança não desaponta, porque quando você começa a olhar o foco do problema, você olha que o que você tem é uma esperança. Ok? Mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Você foi rápida, hein? Oi? Você ia falar você foi rápida, que você ia falar quando eu ficar rica. Só que aí na viagem você falou que talvez nunca aconteça. Aí você falou, peraí, deixa eu corrigir, porque vai acontecer, né? Não, é porque quando eu falo assim, esses exemplos, quando eu ficar rico, o povo faz piadinha e fala, não, mas você já tá rica, aí eu não vou nem usar essa brincadeira mais, que todo mundo fala isso, quando eu ficar rico. Não, você já tá rico, mas então tá bom, então vamos para outro exemplo. Então, continuando aqui na escalazinha, o que ele fala? Por que a esperança não desaponta? Versículo 5. Porquanto o amor de Deus, ele está derramado em nosso coração. Então ele explica que a nossa esperança, por quê? Porque temos o amor de Deus no nosso coração. Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu marquei esse foi dado porque tem algumas coisas também que eu tenho lido. E é igual a gente comentou aquela vez que a gente estava em João, sobre o papel do Espírito Santo. O irmão João comentou algumas coisas também. O que acontece? É um tema muito... com pouca informação, então as pessoas negligenciam. E eu achei interessante esse foi dado, porque para mim tem um diferencial de quando Paulo trata de Jesus, sabe? Tipo assim, aqui ele fala do Espírito Santo de uma maneira muito singular. Ele fala, olha, foi derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Né? Jesus, ele não é colocado dentro desses termos. Jesus, geralmente, ele é colocado como aquele que foi enviado, né? Porque ele veio, mas voltou. E perceba que a palavra, que a expressão que Paulo coloca, que ele nos foi dado. Ou seja, aquilo que você dá, não se pega de volta. Vocês conseguem perceber isso? Tipo assim... Isso nos ajuda a entender, como a gente já vem tentando entender, o papel do Espírito Santo em relação à sua presença, em relação à sua companhia na vida do cristão. Jesus, ele foi enviado, ele vai, cumpre a missão e volta. Mas o Espírito Santo, ele foi dado. Então, aquilo que se dá não se pega de volta. Eu achei interessante essa expressão, quis comentar. Continuando. E quando? Quando esse amor foi derramado no nosso coração? Quando esse Espírito Santo foi dado? Quando nós ainda éramos fracos. Cristo morreu no seu tempo pelos ímpios. Paulo mesmo é uma dessas pessoas. Jesus morreu por Paulo quando Paulo ainda era ímpio. E isso é verdade na vida de Paulo. E ele está colocando essa verdade para os irmãos romanos. Aí, olha a analogia, o pensamento que ele faz. Dificilmente haverá quem morra por um justo. Tipo assim, a pessoa pode ser muito justa, né? Mas quem que vai ficar morrendo no lugar do outro? Isso
vai contra a nossa natureza, porque a nossa natureza, ela foi feita para sobreviver. Nós temos um instinto de sobrevivencialista. Nós temos um instinto que vai sempre lutar pela vida, pela proteção do nosso corpo. E aí, Paulo, ó, dificilmente alguém vai morrer no lugar de outro, né? Por mais que seja justo. Mas, pelo homem bondoso, pode ser que alguém ouse morrer, né? A pessoa, né, se compadece. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, o que ele está dizendo? Olha, por uma pessoa justa, difícil, sei lá, pode até ser, né, uma situação lá, heroísmo, você fica com dó de uma pessoa tão inocente e tal, pode ser que você morra no lugar dela, ela é muito boa, mas no lugar de um pecador, quem que morre no lugar de um pecador? Ninguém faria isso. E é aí que nós percebemos o amor de Deus, porque Jesus morre por nós quando nós ainda éramos pecadores. E aí aqui, meio que indiretamente, Paulo continua na linha de raciocínio sobre a justificação pela fé, né, e não pelas obras. Logo, aí 9, muito mais sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então agora Paulo troca aqui a palavra fé pelo sangue de Jesus. Somos justificados pelo seu sangue. Por quê? Porque somos justificados pela fé no derramamento do sangue de Jesus. Então é toda essa linha de pensamento. E aí, se somos justificados, seremos também salvos. 10. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, aqui, Paulo já introduz a outra doutrina, que é a salvação. Aqui, Paulo já explicou sobre a justificação e agora ele fala sobre a salvação. Ok? Então, ele está começando a introduzir o tema da salvação. Aí o último versículo ele diz assim, e não somente isso, ou seja, não somente, né, ser justificado por meio de Jesus, para ser salvos, né, por meio de Jesus, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido reconciliação. Então, ele resume dizendo, afirmando, né, que todo esse pacote, né, de justificação, de fé, de reconciliação, isso tudo é para que o coração dele seja cheio de fé e de esperança. Deixa eu ver se tem alguma palavra que eu marquei aqui a mais. Pelo qual também temos recebido a reconciliação. É isso mesmo. E aqui, ó, já entra outra palavrinha que é doutrina, a reconciliação, tá? Outra palavrinha que é doutrina. Eu sugiro até vocês a fazer uma colinha também lá no fundo, lá na folha da Bíblia. Quais são as doutrinas na Bíblia? Aqui a gente já falou duas, justificação, salvação, e Paulo já falou outro nome aqui, ó, reconciliação. Só um minutinho, irmãos. Vocês perceberam? Achei que eu tinha desligado o microfone, não desliguei. Vocês perceberam? Essa linha, né, de construção. É por isso que Paulo constrói basicamente, né, os conceitos teológicos. E aí, o que vocês têm? Reconciliação, o que mais? A primeira foi justificação, salvação e reconciliação. Eu tô falando na ordem que eu tô percebendo no texto, tá? Não que haja uma sequência. E se a gente fosse colocar na sequência, a gente começaria por conversão, regeneração, santificação, depois, né, que vem a justificação e a reconciliação. Mas eu tô colocando na sequência aqui que Paulo vai citando, que é o que eu tô lembrando aqui, percebendo. Ok? E aí, alguma dúvida? Algum versículo aí que vocês queiram comentar? Achei bom que ele parou de falar mudou o assunto, né? Porque ele tava tão focado nos homens, só na mutilação. Aí aqui ele parou um pouco de falar, né? Mas é por quê? Deixou pra trás. Mas isso é interessante da gente perceber na leitura bíblica. Por que ele estava falando? Porque ele estava argumentando, ele estava mostrando, explicando, precisava ser claro para aqueles judeus que estavam ali, que iam ler essa carta. E se alguém não explica uma coisa que venha fazer sentido para nós, vai nos convencer? Não.
Então ele precisava usar todos os argumentos, todas as ligações, né? E aí agora, por isso que a gente começa hoje percebendo que tipo, ele encerrou aquele assunto para começar a falar de outra coisa. Muito bem percebido. Ficando mais calminho também, né? Ah, depende, né? A gente não sabe a entonação que ele usava. Vai que ele era aquele... Por um tempo, falou, não, agora eu vou parar eu vou falar, explicar mais calminho pra ver que esse povo me escuta. Mas às vezes é a impressão que nós temos. Mas é igual eu falei, pode ser que não. Gente, tem alguém que quer fazer algum comentário? Porque aquele dia eu tinha olhado aquele versículo que eu tinha ficado com dúvida e eu consegui entender mais ou menos. Eu queria voltar lá só pra gente comentar. Qual versículo? Daquele texto que eu pedi até pro irmão João explicar, e aí ele começou a fazer, ele caiu o tempo, aí ele gravou e mandou no grupo, lembra? Do capítulo 2, do versículo 4 ao 6. Então, eu dei uma lida, porque realmente eu não estava entendendo bem. O que eu consegui entender? Que Paulo, quando ele diz assim, ó, o juízo de Deus é segundo a verdade. Depois ele fala, não é esse aqui não. É o 3. É o 3 do 4 ao 7, 4 ao 6. É o versículo 4, é o capítulo 3, fala assim, ó. Se alguns foram infiéis, porventura sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus que castiga com ira é injusto? De modo nenhum. Do contrário, como julgará Deus o mundo? O que eu consegui entender aqui? Paulo estava falando sobre a questão do judeu, se ele era melhor ou não, né? Se só ele era justo porque ele cumpria a lei. Paulo, eu entendi aqui que ele está querendo dizer assim, ó. Se mesmo que alguns judeus falharam, Deus, ele não vai deixar de cumprir, Deus não vai falhar com a sua fidelidade. Por isso que aqui no 3 ele fala, pois que, se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus. Por exemplo, se o judeu não entendeu o objetivo da lei, Deus então vai descartar o plano dele? Deus então vai, já que o povo não entendeu, eu não vou continuar no meu pacto, na minha promessa de mandar o Messias, de mandar o Salvador? Será que Deus vai fazer isso? Eu entendo que Paulo está querendo dizer isso. E aí ele fala, de maneira nenhuma, não é porque alguns judeus não entenderam que Deus ele vai mudar o plano. E tanto é que Paulo ele se coloca como aquele que entendeu. Agora eu entendo o objetivo da lei. Então, não é porque alguns não entenderam e rejeitaram o Messias que Deus vai anular o plano de ter mandado o Messias. Não, o plano continua o mesmo. Entendendo todos ou não. Aí ele fala, Deus vai então anular a sua fidelidade? De maneira nenhuma, versículo 4, de modo nenhum. Antes, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, pode ser que todo mundo erre, todo mundo pode mentir, mas Deus, ele não mente. Por mais que todas as pessoas do mundo não acreditem, né? E não acreditem em Cristo como Salvador, e não acreditem no objetivo da lei, por mais que todos tenham a mesma opinião sobre isso, todos vão ser considerados mentirosos e Deus vai ser o verdadeiro. Por quê? Porque Deus não mente. Aí, continuando. Para que sejas, como está escrito, para que sejas justificados em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aqui ele faz uma citação que provavelmente tem o sentido assim, para que nós sejamos justificados pelas palavras de Deus. Então, pode todo homem do mundo todo mentir, mas Deus, ele não mente. Por quê? Porque a nossa justificação está baseada naquilo que ele diz. Então, se Deus mente ou se Deus se torna infiel, como podemos confiar na palavra dele para trazer justificação para a nossa vida? Não tem como. Então,
nós não podemos jamais aceitar a possibilidade de que Deus não foi fiel na promessa. A promessa foi fiel e ela se cumpriu em Jesus Cristo. Por que que ela foi fiel? Porque Deus não mente. Porque a nossa justificação está baseada na palavra de Deus. E aí ele no 5 fala assim: e se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, o que diremos? Ou seja, nós podemos ser injustos, mas isso mostra que, embora nós sejamos injustos, Deus continua justo. Quando que nós somos injustos? Quando nós não cumprimos a lei como deveríamos. Cumprimos a lei quando fazemos ela de uma maneira física, não a fazemos no coração. Quando fazemos isso, somos injustos, mas Deus continua justo. Tanto é que ele percebeu que a lei não estava mais sendo capaz de nos levar ao arrependimento. Então ele manda Jesus. Então nós podemos ser injustos o tempo todo, mas Deus continua justo, no seu objetivo, no seu propósito. Aí ele fala assim: acaso Deus que castiga com ira é injusto? Então quer dizer que quando Deus castigar alguém derramando a sua ira, isso vai ser injustiça? De maneira nenhuma. E aí ele ainda fala como homem, né? Ou seja, ele está citando uma possibilidade. Será que Deus pode ser injusto? Quando ele derramar a ira dele, né, sobre o homem, quando ele for punir o homem, isso será que vai ser injustiça? Paulo está perguntando para eles. E aí ele já responde: de maneira nenhuma. Do contrário. Como julgará Deus o mundo? Aliás, ele fala assim: de maneira nenhuma. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Se Deus não derramar a ira dele, como ele vai julgar? Ou seja, vai ter um momento que Deus vai ter que derramar a ira dele. E será que nesse momento que ele derramar a ira dele, nós iremos achar que Deus é injusto? E fala: não. Como que ele vai julgar sem derramar a ira? Ele vai derramar a ira. E isso não pode ser considerado injustiça, porque faz parte do plano. E aqui a gente percebe que já dá pra gente perceber aqui uma pontinha de teologia que mostra, né, aquela teoria da salvação universal que não é bíblico. Por quê? Porque Paulo está construindo justamente essa linha de raciocínio. Olha, vai ter um momento que Deus vai derramar a ira dele e vai fazer justiça, ele vai julgar o mundo. E aí? Alguns serão condenados, outros serão absolvidos. Foi injustiça de Deus? De maneira nenhuma. Porque como justo, ele precisa julgar. Então, ele continua sendo justo. Mesmo quando ele derrama a sua ira, ele continua sendo justo. Aí no 7 ele fala: mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda julgado como pecador? Essa expressão, pode ser que Paulo estava fazendo uma suposição, tipo assim: se eu estou errado, falando coisas erradas, me afastando de Deus, fez com que mais ainda a glória de Deus fosse vista, por que eu sou julgado como pecador? Se eu pregando o que eu estou pregando, vocês estão achando que eu estou mentindo, mas a glória de Deus está sendo mostrada, por que eu estou na condição de pecador? Aí no 8 ele diz: porque não fizemos, porque não dizemos, façamos o mal para que venha o bem. Como alguns caluniadores afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa. É porque havia uma condenação, uma acusação, haviam pessoas que estavam dizendo assim: olha, Paulo, ele prega que a gente tem que fazer o mal para vir o bem. Tem que pecar muito para ter muita graça. Tem que pecar muito para ter muito perdão. Estavam acusando Paulo disso. E tem outro versículo na Bíblia que fala sobre isso. Ele fala: que diremos, pois? Haveremos de pecar? Porque ele fala, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele fala: de maneira nenhuma. Então aqui ele rebate essa acusação que estava sendo feita sobre ele. Nós não dizemos isso. Ele está falando: olha, e por que nós não dizemos isso que vocês estão dizendo que nós dizemos? A condenação deles é uma condenação justa. Eles serão condenados. Por quê? Estão proferindo mentiras. Então, assim, eu quis voltar aqui porque eu realmente fiquei muito confusa sobre essa... Mas eu entendi, é porque Paulo, ele faz um jogo de tipo assim: se eu tivesse falado isso, seria isso, mas como eu não falei isso, é aquilo. Sabe? Dá pra perceber? Ele usa muito
esses jogos de expressão, sabe? E se tivesse acontecido isso, o resultado seria aquilo. Então, às vezes, a gente não consegue separar quando ele está sendo literal de quando ele está usando exemplos, né? E suposições. Ok? Daí, só nesse sentido, assim, para a gente não esquecer, nesse momento que Paulo está escrevendo, ainda nós lá em Atos, ele está em Corinto, ele ainda vai para Jerusalém, e só para a gente não esquecer que quando ele chega em Jerusalém, é exatamente disso que o Paulo está falando. Que quando Paulo está falando assim, quer dizer que eu estou falando que deve se cometer o erro nesse texto aí, ele tem o sentido do descumprimento da lei, de apagar Moisés, porque lembra, quando ele chega lá em Jerusalém, que ele vai se reunir, e já está próximo, ele já está próximo 5 anos, 4 anos, 3 anos, mas aí, quando ele chegar lá em Jerusalém, uma das primeiras preocupações, na primeira reunião que ele vai ter com os santos, que é o termo que ele usa, eles dizem, olha, estão dizendo muita mentira aí de você, que você prega, que não se deve observar a lei de Moisés, que você... Então, vamos ao templo para você mostrar que não é nada disso. Lembra que a gente leu isso lá em Atos? Sim. Então, quando Paulo está falando isso, parece, como é antes daquele momento, parece que essas conversas naquele instante, elas já circulavam muito. Que a gente deve lembrar sempre, não pode perder de vista o momento que eles viviam, porque quando Paulo, por exemplo, vai chegar a Roma, os judeus de Roma vão até onde Paulo está preso e falam assim, não, aqui ninguém fala nada de você. Quando a gente lê alguns textos, parece que o mundo está todo acabando e girando em torno de Paulo, do cristianismo. Mas, na verdade, em Roma, por exemplo, os judeus, quando recebem Paulo, que eles vão lá, onde ele ficou preso durante aqueles primeiros 2 anos, falam assim, não, a gente não ouviu falar nada de você, não, nem ninguém enviou carta, nem enviou nenhum mensageiro, mas a gente queria mesmo ouvir falar dessa tal seita, desse tal que tem causado tanto alvoroço. E é exatamente igual você colocou mesmo. É perfeita com a interpretação. Quer dizer, perfeita sob os nossos olhos, né? Pode ser que outro consiga enxergar mais, pelo menos até onde a nossa compreensão alcança. É exatamente isso mesmo. É aquela questão que a gente colocou, Daiane, de que há um pacto. Então, perfeito. Se os homens não cumpriram, ou se alguns homens não cumpriram, isso não vai impedir Deus de cumprir. Sim. Por isso que a gente até falou, acho que essa semana, exatamente isso. Então, como ele ainda precisava ir pregar por muitos chãos, atirar muita rede, ele tinha que deixar isso muito claro. Falava assim, não. Sim. A visão, acho que uma das grandes temáticas é justamente essa visão, né, de Caio, essa visão de que não é porque nós entendemos errado ou não entendemos o objetivo que ele não continua lá. O objetivo da lei era apontar a Cristo. Então não é porque vocês não estão vindo que o objetivo não está lá. Então é mais ou menos realmente essa a visão, ok? Deus abençoe. Até amanhã.